Olá, mochileiro e mochileira! Estou muito feliz que vocês estejam aqui novamente conosco. Neste mês, nós estamos aprendendo que fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que consegue ver. Às vezes, só temos que focar no que podemos ver e dar uma olhada mais de perto. O versículo deste mês é: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sim, nós estamos aprendendo que fé é confiar em algo que você não vê por causa das coisas que consegue ver. Por isso, nós podemos confiar em Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque Ele sempre estará presente. Ele nunca nos deixará sozinhos. Ultimamente, temos falado sobre a época logo após Jesus morrer, ressuscitar e ir para o céu para ficar com Deus. À medida que os seguidores de Jesus espalharam a notícia sobre sua morte e ressurreição, o número de crentes cresceu muito rápido. À medida que a igreja crescia, Pedro, um dos discípulos de Jesus, viajava de cidade em cidade. Ele estava compartilhando as boas novas sobre Jesus e curando pessoas doentes também. Na cidade de Jope, Pedro até trouxe uma mulher morta à vida através do Espírito de Deus. Como resultado, muitas pessoas em Jope tornaram-se crentes. Pedro ficou lá por um tempo para ajudar a liderar esses novos crentes. Ele ficou com um homem chamado Simão, que trabalhava com couro. Simão vivia perto do mar. Pedro passou um tempo com Jesus. Ele sabia sobre o plano de Deus para salvar seu povo, através do seu filho Jesus. Mas ele descobriu que o plano de Deus era ainda maior do que Pedro imaginava. Cerca de 60 quilômetros ao norte de onde Pedro ficou, um comandante do exército romano, chamado Cornélio, estava orando. Cornélio não era judeu, mas ele e sua família louvavam a Deus. Eles ajudavam livremente a qualquer um que precisasse de ajuda. Enquanto Cornélio orava, Deus enviou um anjo em uma visão. O anjo falou com Cornélio. Vamos ouvir o que o anjo disse? Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E Ele não esqueceu você. Agora, mande alguns homens até a cidade de Jope para buscarem um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Quando um anjo aparece e diz para você fazer algo, bem, você faz, certo? Então, Cornélio chamou 2 servos e um soldado, e ele enviou-os para Pedro, para a cidade de Jope. Por volta do meio-dia do dia seguinte, Pedro subiu no telhado para orar
Ele ficou com fome e queria comida. Enquanto a refeição estava sendo preparada, Pedro teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Foi então que ele ouviu uma voz que lhe disse: Pedro, levante-se, mate e coma. De jeito nenhum, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Então o lençol voltou para o céu. No caso de você estar se perguntando sobre a parte limpa, deixe-me explicar. De acordo com as leis de Deus no Antigo Testamento, os judeus eram proibidos de comer a carne de qualquer um desses animais. Eles eram chamados de impuros. Então, deve ter sido bem confuso para Pedro quando Deus disse-lhe que poderia comer esses animais. Pedro perguntou o que a visão significava. Só então, os homens enviados por Cornélio chegaram ao portão. Perguntaram se Pedro estava lá. Pedro ainda estava no telhado quando eles chegaram. E o Espírito de Deus falou com Pedro. Eis o que o Espírito disse. A propósito, Pedro também se chamava Simão. Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Pedro obedeceu ao Espírito Santo e desceu para cumprimentar os homens. Ele perguntou-lhes por que eles tinham vindo. Eis o que disseram ao Pedro. Os homens responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Pedro convidou os homens para serem seus convidados. Podemos imaginar que Pedro começou a entender o que a visão significava. Assim como era proibido para os judeus comer certos alimentos, também era proibido para um judeu entrar na casa de uma pessoa não judia. Mas parecia que Deus estava fazendo novas regras sobre o que era limpo. A história de Jesus não era somente para os judeus, mas para todos. No dia seguinte, Pedro, os 3 homens e alguns dos crentes partiram de Jope. No dia seguinte, eles chegaram em Cesareia e foram para a casa de Cornélio. Pedro nunca tinha entrado na casa de uma pessoa não judia. Dentro da casa, Cornélio reuniu todos os seus parentes e amigos para ouvir Pedro. O comandante se curvou perante Pedro como um sinal de profundo respeito.
Mas Pedro disse-lhe para ficar de pé. Ele disse que era apenas um homem, assim como Cornélio. Cornélio explicou a Pedro tudo o que o anjo lhe dissera, que Deus tinha ouvido a sua oração e que deveria enviar homens a Jope para trazer Pedro de volta para sua casa. Cornélio disse a Pedro que ele e toda a sua família estavam prontos para ouvir Pedro e aprender o que Deus tinha a dizer a eles. Então Pedro compartilhou com todos como Deus enviou Jesus para compartilhar o amor de Deus. Ele explicou como Jesus ensinou e curou as pessoas através do poder de Deus. Ele compartilhou como Jesus tinha sido morto e como Deus o tinha trazido para a vida novamente. Enquanto Pedro falava, Deus enviou o seu Espírito para estar com ele e Cornélio e seus amigos. Os crentes judeus que vieram com Pedro ficaram espantados. Deus tinha dado o seu Espírito a esses novos crentes, mesmo que eles não fossem judeus. Quando Pedro percebeu que Deus tinha dado o Espírito Santo a Cornélio e a sua família e amigos, ele sabia que não havia razão para que eles não pudessem ser batizados. E foi exatamente isso que Pedro fez. Ele batizou Cornélio e toda a sua família e amigos em nome de Jesus. Então, ele ficou com eles por vários dias. Ele ficou muito animado, porque Deus o ajudou a olhar para as outras pessoas de uma maneira completamente nova. Isso é porque conhecer a Jesus muda a maneira como você vê os outros. Deus ama cada um de nós. Para Ele, todos são importantes. Vamos agradecer a Deus por isso agora? Querido Deus, obrigado por amar tanto a todos nós, ao ponto do Senhor enviar Jesus para ser nosso Salvador. Sabemos que quando colocamos nossa confiança no Senhor e o seguimos, isso muda tudo em nossas vidas, incluindo a maneira como vemos as outras pessoas. Ajude-nos a ver a todos que encontramos como realmente são, criados pelo Senhor e amados pelo Senhor. Ajude-nos a viver como Jesus e a tratar os outros como queremos ser tratados. Nós te amamos e oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Deus tinha um plano para o mundo desde o início. Podemos ver como seu plano se desdobrou ao longo de sua história. Desde quando ele criou tudo, a sua promessa de abençoar o mundo através da família de Abraão, ao ponto dele enviar Jesus para ser o nosso Salvador. Antes, Deus havia dado regras ao seu povo sobre o que eles deveriam comer e com quem deveriam viver. Mas então veio Jesus. E Jesus mudou tudo. Foi isso que Deus deu a Pedro. Pedro começou a perceber que o que Deus tinha lhe mostrado não era apenas sobre animais e o que ele deveria comer. Isso significava que ele deveria mudar a maneira como ele via outras pessoas. A visão que Deus lhe deu significava que a mensagem de Jesus não era apenas para os judeus, era para todos. Conhecer a Jesus muda a maneira como você vê os outros. Isso significa que você deve amar todas as pessoas, mesmo que sejam diferentes de você. O Senhor nos ensina a amar, e por isso nós podemos amar os outros. Pense nisso. A razão pelo qual nós sabemos sobre Jesus hoje é porque alguém nos contou. Deus quer que todas as pessoas o conheçam.
Seu plano de resgate é para todos nós. Obrigado pela sua atenção. Um beijo e um forte abraço. Que Deus abençoe você e a sua casa. Até mais. Boas férias! Tchau!